E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. No vídeo de hoje trago para vocês um vídeo onde vamos explicar: o Alien X é o ápice da espécie? Gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! O Alien X é só um membro qualquer da sua espécie? Sim? Não? Bem, existe uma declaração muito famosa do Dwayne McDuffie que a galera do lado negro da força, cujo nega a realidade e fala que ápice da espécie não existe, costuma usar. Dwayne é um dos grandes nomes envolvidos na produção de Ben 10, como já falamos aqui no vídeo. O mesmo afirmou que o Alien X é um membro típico da sua espécie. Essa fala costuma ser usada de forma distorcida por fãs com argumento para dizer que o Alien X não seria o ápice dos sapiens celestiais. Ou até mesmo que o Omnitrix não faz, o ápice da espécie nas suas respectivas espécies, dos aliens do Omnitrix. Mas será que isso faz sentido? Bom, primeiro, o que é a explicação, o conceito do ápice da espécie? Basicamente é assim, galera, ápice da espécie é um dos conceitos fundamentais do Omnitrix. Tipo, o Omnitrix, ele não só funde o DNA do alienígena com o do usuário, não. Ele aprimora, aperfeiçoa, optimiza o DNA da transformação, quando o Ben vira o alienígena. Ele não vira um membro comum da espécie, mas ele vira o ápice, a forma mais desenvolvida, entendeu? Uma forma que seria praticamente impossível na natureza, mas o Omnitrix, ele força o DNA a ter essa condição que na natureza existe, porém é quase impossível. Mas o Omnitrix, ele quebra todas as barreiras, que impediriam ele de se tornar assim o ápice da espécie, e faz com que ele sempre acerte, sempre seja o ápice da espécie, entendeu? É como você pensar assim, sabe? Vamos usar um exemplo aqui da vida real: o fisiculturista Dorian Yates. Ele claramente não é o ápice da espécie humana, até porque o Omnitrix não existe na vida real. Mas você pensar nele, sabe? Ele chegou a todo esse porte físico que ele tem uma genética boa e também ele passou por todo um treinamento para isso, entendeu? Então, quantas pessoas que teriam esse mesmo potencial genético, um diamante bruto dentro deles, mas que acabou não sendo lapidado, entendeu? Por conta de algum vício, ou falta de disciplina, má alimentação e outros fatores, entendeu? Porque para ser o ápice da espécie é um conjunto de ações multifatoriais, que envolve tanto a genética, claramente, mas também o ambiente em que o ser seria desenvolvido, entendeu? Para desenvolver tanto a questão da alimentação, quanto de um treinamento, exercício físico, prática de esportes, também apoio psicológico, meditação, essas coisas, convívio social e várias outras coisas que influenciariam nesse ápice da espécie. Como eu falei, na natureza isso é possível, porém é muito pouco provável, mas o Omnitrix, ele faz isso instantaneamente, como se fosse mágica, mas claro que não é, porque é ciência, é totalmente ciência, mas ele faz com que sempre o Alien ele seja o ápice da espécie. Até o Matt Wayne, um dos escritores de Ben 10, ele confirma para nós que o Bullfrog, ele tem a genética optimizada e também ele tem a dieta ideal, ou seja, ele é o exemplar ideal para os incursianos, entendeu? Porque a gente vê na série que existe incursiano, a maioria deles é bem maguinho, é raquítico, e por exemplo, o Imperador Millions, que era para ser, um incursiano com mais condições e tudo mais, para ter realmente assim um físico melhor, ele é gordo, Então o Bullfrog realmente tá aí para mostrar que o ápice da espécie realmente é real, faz sentido, e é como nas palavras do Derek J. White, é como se fosse o super-herói da espécie, E assim, galera, futuramente eu vou explicar tudo com mais aprofundamento em um futuro iceberg sobre o ápice da espécie que vai ter aqui no canal, beleza? Só para vocês terem noção aqui, olha aí como é que ficou os tópicos, Tá aparecendo aí na tela, mas isso aqui esse vídeo é como um prólogo, entendeu? Estarei falando sobre o Alien X ser o ápice, que de fato ele é, o que parece confuso à primeira vista, mas não é, bem simples até. A verdade é que essa interpretação do Alien X não ser o ápice é errônea e ignora uma série de pontos essenciais do próprio canon e, curiosamente, até da própria fala do Dwayne McDuffie. Quando ele diz que o Alien X é um membro típico da sua raça, ele também adiciona que isso é uma coisa de sorte para a realidade. Essa observação aparentemente inofensiva é o que desmonta todo o argumento de que pro Dwayne ápice é irreal. Afinal, se o Alien X ser típico é algo de sorte para a realidade, o comum para o Omnitrix seria não gerar o comum. Exato, seria gerar o ápice. No entanto, essa fala dele é apenas uma entre várias camadas que envolvem o debate sobre o verdadeiro nível de poder do Alien X.
É dito pela própria Serena dentro da série que o Alien X é o ser mais poderoso do universo. Somos um dos seres mais poderosos do universo. Isso é reafirmado por material oficial da própria Cartoon Network. E mais, todos os Sapos Celestiais compartilham desse mesmo nível de poder, já que são entidades fora do espaço e do tempo, que podem fazer praticamente tudo. Isso elimina a ideia de que possa haver um Sapo Celestial acima ou abaixo do outro. São todos igualmente apoteóticos. Sim, apoteóticos. Essa palavra aí na tela, apoteótico. Chique, né, não? É aqui que a lógica do Omnitrix entra em cena. Sabemos que o Omnitrix transforma o usuário na melhor versão possível de cada espécie, o ápice da espécie. Se o Alien X do bem é considerado uma transformação fiel e típica, então ele representa sim o ápice dos Sapos Celestiais, porque todo Sapo Celestial já tá no ápice, entendeu? Não existe algo como um Sapo Celestial mediano ou um Sapo Celestial mais forte que o outro. Diferente da espécie humana, onde temos exceções à forma padrão como Ronnie Coleman, Lee Haney ou Ramondino, cujos são humanos atípicos, né, não típicos, os Sapos Celestiais não possuem esses extremos. A confusão aumenta ainda mais quando comparamos outra fala do Duane com a interpretação do próprio Derek J. White sobre o espaço mental do Alien X. Para o Derek, o famoso plano do debate não é exatamente real. Trata-se apenas de uma representação visual que o telespectador vê para entender o que está acontecendo internamente com o Alien X. Ele descreve esse espaço como se fosse uma memória, algo simbólico e não literalmente físico, né, algo mais abstrato, né? Só que o Duane, ele diz que a dimensão do debate existe sim dentro da mente dos Sapos Celestiais, que ela é uma estrutura real e acessível, tanto que o paradoxo entra fisicamente nela, né? Então temos um impasse entre interpretações, o que não invalida, no entanto, o cerne do argumento. O Alien X, ao ser típico, não é fraco, ele é o ápice, porque todos da sua espécie são. Mas eu tenho que citar esse argumento porque poderiam dizer que o Derek afirmar que o espaço mental não existe de fato reforçaria a ideia que o Alien X ser típico é ele não ser ápice. Mas essa ideia de ser típico e não ser ápice gera consistências narrativas, como o fato de Sapos Celestiais terem duas consciências. Por que o Ben não tá se defendendo? As duas consciências têm que discutir e chegar a um acordo antes que o Alien X faça qualquer coisa. Como vimos, o Starbird falou duas porque, por padrão, são duas personalidades. Mas o Alien X não tem duas, ele tem três personalidades. Ben mais 2, igual a Alien X. Logo, se esse típico significasse não ser ápice, não teria sentido algum, porque o Ben ser a voz da razão é algo que não é típico. Agora, ao entendermos que ser típico é uma sorte grande para a realidade, você entende que não há padrão comum para Sapiens Celestial. Todo Sapo Celestial, por natureza, já é o ápice e não há como maximizar a sua genética. O bem-estar ali não nerfa o Alien X e nem boosta o Alien X. Não muda absolutamente nada, pois todos e qualquer Sapos Celestiais podem fazer o que o Alien X faz. Ah, mas o Alien X venceu o Gladiador Galáctico. Sim, venceu, por ser mais decisivo. Mas o poder de ambos é o mesmo. Todos os Sapos Celestiais têm dilatação temporal, uma ação que pode demorar milhares de anos, como, por exemplo, alterar o traço da série. Quando tomada a decisão, ela iria acontecer de forma imediata, como se sempre tivesse sido daquele jeito, passado, presente e futuro. Logo, ao analisarmos como um todo, o Dwayne McDuffie nunca afirmou que os usuários do Omnitrix não são o ápice de suas espécies. Essa ideia partiu de um fã durante uma conversa com o Derek e nunca foi dita pelo próprio roteirista. Ou seja, a suposição que os aliens são comuns parte de uma má interpretação. O Omnitrix é um dispositivo criado por Azimuth para gerar paz. Ah, mas ápice da espécie é antinatural. Eu já falei 1000 vezes que não é. Antinatural é o seu sorvete. O antinatural é forçar aliens que não têm olhos verdes na natureza a terem. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Ápice da espécie é algo possível na natureza matematicamente falando, mas não é provável. Todavia, para os Sapos Celestiais, esse é o típico, porque eles são virtualmente todo-poderosos. Então, se o Alien X é típico, é porque todo Sapo Celestial é tipicamente poderoso. O ápice, para eles, não é uma exceção, é o padrão a regra. No fundo, a frase do Dwayne McDuffie, talvez, mas só talvez, reflita uma visão antiga da série, de quando os roteiristas ainda não haviam estabelecido todos os conceitos atuais. Mesmo assim, ela não contradiz ápice de jeito nenhum. Portanto, sim, se o Alien X é um membro típico da sua espécie, isso só reforça que o ápice do Sapo Celestial não é uma anomalia, é o padrão. E se o padrão é esse, o ápice é inevitável para eles.
é como o Duane disse, é uma sorte para a realidade. Mas esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, se possível seja membro, ativa o sininho, falou e tchau! Ocasionada por um alien esquisito, Cadabra mudou tudo e assim ficou bonito. Alterando a Matrix, vamos ver no que vai dar. Teste de Heroes. Se acaso é de antes, pode nem existir mais. Então nós lutaremos para o mundo ter a paz.